Como que eu descobri que eu tinha TDAH? A verdade é que eu já via muitos sinais de TDAH em mim, mas eu não sabia que aqueles sinais representavam uma doença diagnosticada. Eu sempre soube que eu era uma criança desorganizada, desatenta, que deixava as coisas para a última hora, que perdia os objetos. Todo mundo na minha família me falava que eu era muito esquecido, que eu vivia no mundo da lua, mas nunca suspeitaram de TDAH porque eu não tinha sinais fortes de hiperatividade. Na época que eu nasci, nos anos 90, crianças com TDAH era a mesma coisa que crianças elétricas que não ficam nunca paradas, que dão problema na escola, e eu era um menininho inteligente que tirava boas notas, então eu passei 27 anos da minha vida sem saber do meu diagnóstico. E como que eu descobri o meu diagnóstico? Chegou a vida adulta, eu já tava com a Eureka, eu tava com a empresa e eu me casei. Eu namorei, noivei, casei. Quando a gente tava morando junto, depois de casar, eu comecei a ter problemas no meu relacionamento por causa do meu TDAH, porque a minha esposa ia me pedir um favor e dizia: Henrique, lembra disso, por favor. E eu esqueci. A minha esposa estava conversando comigo e daqui a pouco eu não conseguia mais prestar atenção no que ela estava falando. A minha esposa pedia que eu prestasse atenção, que eu buscasse um objeto lá e eu tinha perdido aquela chave, carteira, celular. Isso começou a gerar problemas e ela falou: Henrique, você tá falando de saúde mental pra todo mundo, mas você já foi ver se a sua saúde mental tá ok? Vê com um psiquiatra se você não tem TDAH. Na primeira consulta com um psiquiatra, ele me diagnosticou com TDAH. Inclusive foi uma psiquiatra da Eureka Med, que você pode marcar uma consulta no link do perfil. Em uma única consulta, ela fez as perguntas pra mim, que são as perguntas que, pra você descobrir se tem TDAH, ela confirmou o diagnóstico e eu já comecei a fazer o tratamento com Ritalina a partir daquele dia. E depois que eu tive essa descoberta, a minha vida inteira mudou pra sempre. Porque eu me tornei uma pessoa muito mais concentrada, organizada, que presta atenção nos outros. Eu ainda tenho sintomas de TDAH, vários, mas agora a minha vida, ela é funcional. E eu não sinto que eu tô numa desvantagem em relação a todas as outras pessoas sem TDAH. A segunda pergunta que eu quero responder agora, prestem atenção. Henrique, como que você consegue ter disciplina tendo TDAH? As pessoas sabem que eu faço exercício, que eu acordo cedo, que eu durmo cedo, que eu cuido da dieta, que eu perdi 12 quilos nos últimos 2 anos e cuido do meu corpo, cuido de 2 filhos, né? Tenho 2 filhos pequenos, manejo uma empresa, cuido de funcionários, gravo vídeos. Como que eu faço tudo isso? E a resposta é que você pode ter disciplina mesmo tendo TDAH, e mais do que isso, ter TDAH facilita você ter disciplina em alguns casos. Por quê? Porque as pessoas sem TDAH, elas demoram muito mais tempo para perceber que elas têm essa fraqueza, que é a falta de disciplina. Eu, com TDAH, sempre soube que eu não tinha uma facilidade natural para ter disciplina. E justamente por saber dessa fraqueza, eu fui atrás da minha força para combater essa fraqueza muito antes das outras pessoas. Eu lembro que com 17, 18 anos, eu já descobri que se eu não anotasse todas as minhas tarefas e todos os meus compromissos numa agenda, eu ia acabar esquecendo deles. Enquanto tem pessoas que chegam até a vida adulta sem usar uma agenda, sem usar uma lista de tarefas, e aí a pessoa não é disciplinada. Mesmo nunca tendo sintomas de TDAH, ela não percebe que ela precisa de um sistema fora dela. O que me salvou e me salva para ter disciplina é entender que eu não posso contar com a capacidade do meu cérebro. Eu preciso contar com a capacidade do meu ambiente em volta. O meu ambiente me leva na direção das coisas que eu quero. Enquanto muitos de vocês que estão assistindo aqui que não tem disciplina, não tem constância, se você simplesmente parasse de tentar, o ambiente de vocês ia estar arrastando vocês pro lado ruim, perfeito? Então, se você parasse de contrariar as vontades das pessoas em volta, para onde essas vontades te levariam? Se você parasse de contrariar os gatilhos do seu ambiente, para onde o seu ambiente ia te levar? Para comer mais e para beber mais, ou para comer menos e beber menos? Para fazer mais exercício ou para ficar mais parado? Eu construí um ambiente em volta de mim, pessoas, lugares que eu frequento, que mesmo se eu parar de tentar, parar de me esforçar, são pessoas que querem que eu faça mais exercício, que eu coma melhor, que eu me alimente bem, que eu durma mais cedo, em vez de ser o contrário.